Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Caroline Arnold e estarei fazendo esse vídeo para apresentar o meu estágio híbrido de extensão do ensino médio, juntamente com a minha colega Jussiane de Melo Gomes. Então, o nosso tema do estágio é a geografia política e geopolítica, tá? E hoje eu vou estar falando da geografia política e geopolítica do Brasil. Então, além dos Estados Unidos e da Europa, o Brasil ele também produziu inúmeros estudos sobre as teorias geopolíticas, mesmo, né, que de uma forma incipiente, mas ele também produziu inúmeros estudos. Um diferencial entre o nosso país e os Estados Unidos é que nesse último, no caso nos Estados Unidos, os estudos foram feitos para refutar a geopolítica. E no caso o Brasil, as teorias foram imediatamente absorvidas pelos autores nacionais. Inúmeras são as formas de apresentar a geopolítica brasileira. Uma das formas de sistematizá-la é em períodos, conforme a gente vai verificando no decorrer do vídeo. Então, agora eu vou estar explicando os períodos em que foi ocorrendo, né, essa geopolítica no Brasil e os principais acontecimentos de cada período também, tá? Então, o primeiro período ele ocorreu no ano de 1920 a 1930. Nesse período, né, nessa época, os principais acontecimentos correspondem aos anos da gênese da geopolítica no Brasil. Foram os anos em que a geopolítica começou a ser sistematizada. A geopolítica, não só no Brasil, mas em todo o mundo, estava ainda ensaiando os seus primeiros passos. Então foi a época, né, o período que tudo começou, né, que a geopolítica começou aqui no Brasil. Depois a gente tem o segundo período, que ele vai do ano de 1930 a 1940. Nessa época, né, nesse período, os principais acontecimentos foram os seguintes. Foi uma época do conflito mundial, o amadurecimento da geopolítica. Também corresponde ao período de afirmação da geopolítica no país. Então, foi um período em que a geopolítica foi firmada, foi aceitada, né, no Brasil, no nosso país. Então, nós temos o terceiro período, que vai do ano de 1948 a 1964. Esse período ele é caracterizado pelo surgimento da Escola Superior de Guerra, ESG, Escola Superior de Guerra. E também os estudos são marcados pelo clima de Guerra Fria. Foi um período tido como doutrinário e que se estende de 1948, com a criação do ESG, que é a Escola Superior de Guerra, até 1964, com o golpe militar. Depois temos o quarto período, né, que vai do ano de 1964 até 1984. Nesse período, ele foi considerado o ciclo militar. Caracteriza-se pela ascensão do estamento militar ao comando do aparelho do Estado. E quando os estudos estão voltados não somente para o binômio segurança e desenvolvimento, mas para a tentativa de mostrar que o país se encontra em vias de se tornar
uma grande potência. O quinto período, de 1980 a 1990, foi a época, né, que ocorreu o quinto período, né? Nesse período, muitas eram as dificuldades que o país enfrentava. Porém, em termos práticos, o governo brasileiro havia elaborado controvertidas propostas, como o próprio projeto Calha Norte. Então, conforme eu citei, né, os períodos e os principais acontecimentos, a gente percebe, né, que a geopolítica no Brasil, ela é apresentada, né, ela tem uma ocorrência, digamos assim, de aproximadamente 7 décadas, né, que vai desde 1920 até 1990, né, ou seja, 7 décadas. Dessa forma, então, o surgimento dos primeiros estudos nacionais sobre a geopolítica brasileira correspondeu às décadas de 1920 e 1930, como eu já citei, né? E para muitos teóricos, esse é o período em que a geopolítica começou a ser sistematizada. E mesmo que de forma incipiente, tem-se pessoas preocupadas com a temática. Cabe destacarmos que os primeiros passos da geopolítica estavam sendo ensaiadas não somente no Brasil, mas em praticamente todo o mundo. Assim, as teorias de estudiosos como Halford Mackinder, que acabava de dar forma à teoria de Hirtland ou da pivot área, Friedrich Hatzel e Rudolf Cullen, ainda eram recentes. Já no Brasil, esse período apresentou poucos autores. Entre eles, Elísio de Carvalho, Everardo Bachelder, Carlos Delgado de Carvalho, Mário Travassos e Francisco de Paula Cidade. Então, não foi um número expressivo, né, de geógrafos que debateram, né, que foram participantes da geopolítica no Brasil, né, mas, porém, cada um deles mostrou a importância e solidez, né, de seus trabalhos para a geopolítica nacional. Lembrando que os teóricos Elísio de Carvalho, Everardo Bachelder e Carlos Delgado de Carvalho têm uma linha teórica diferente da dos geopolíticos Mário Travassos e Francisco de Paula Cidade, e inscreveram-se nas tradições da escola determinista. Assim, Elísio de Carvalho e Everardo Bachelder se identificavam de forma mais intensa com a escola determinista, que foi refutada por Carlos Delgado de Carvalho, argumentando que se situava entre as escolas determinista e possibilista, assim não pertencia a nenhuma. Um dos teóricos, né, que influenciou fortemente, né, os geopolíticos brasileiros foi Hatzel. E, no entanto, suas concepções de espaço, posição e poder nem sempre foram interpretadas da mesma forma pelos estudiosos brasileiros. Cabe enfatizarmos, no entanto, que, conforme explicita Miyamoto, a utilização desses elementos é fato perfeitamente compreensível, porque o país, situando-se entre os maiores possuidores de massas terrestres, necessariamente teria que ver seu espaço e sua posição geográfica considerados por quem quer que se disputasse a estudá-lo, independentemente de ter ou não lido Hatzel ou Mackinder. Então, a geopolítica no Brasil ela foi
essencial, foi muito necessária, né? Por quê? Porque o Brasil, por ter uma grande extensão territorial, ele precisava saber, né, realmente aonde que eram as suas fronteiras, né? Qual era o território brasileiro de verdade, né? Lembrando que dos primeiros estudiosos da geopolítica brasileira, Everardo Bachelder é considerado pela grande maioria um dos que se preocuparam com o tema e como o precursor desses estudos no país, sistematizando informações e dando corpo para que a disciplina se desenvolvesse em território nacional. Então, o fundador, né, digamos assim, da geopolítica brasileira, né, como a gente poderia dizer, o pioneiro, né, da geopolítica brasileira foi Everardo Bachelder. Mas, no entanto, Bachelder ele não foi o primeiro a se preocupar com problemas de ordem geopolítica, mesmo porque a própria Escola Superior de Guerra, a ESG, considera Alexandre de Gusmão como se fosse o primeiro, né, a pensar nisso. Sendo que Alexandre de Gusmão também é o responsável pelo Tratado de Madrid. Mas o primeiro, né, estudioso que é considerado pela maioria foi Carlos Everardo Bachelder, mas já para a Escola Superior de Guerra, não. Para a Escola Superior de Guerra, ela ressalta, né, diz que o primeiro foi Alexandre de Gusmão. Então, eu volto a destacar, né, salientar que a divulgação da geopolítica, né, digamos assim, no Brasil ela foi iniciada por Everardo Bachelder, que por mais de 3 décadas, entre 1920 e 1950, foi o primeiro a impulsionar a geopolítica nacional. E já Elísio de Carvalho, ele foi considerado o grande geopolítico. Por quê? Porque a sua obra ela é considerada, ela é um marco para o estudo da geopolítica brasileira, utilizando e aplicando para o território nacional os conceitos de Schelling e Ratzel. Então, voltando, né? A geopolítica no Brasil, ela começou a ser divulgada, a ser estudada por Everardo Bachelder. Mas o grande geopolítico, né, considerado assim, foi Elísio de Carvalho, porque ele teve uma obra excepcional, né, que é um marco de estudo da geopolítica brasileira. E também eu quero salientar nesse vídeo que Bachelder, né, ele foi tão excepcional para a geopolítica brasileira, que ele merece destaque pela publicação, né, de vários artigos e livros que buscaram promover um projeto mais amplo de consolidação do Estado Nacional Brasileiro e colocar continuamente o país entre as nações progressistas do mundo. Então, os trabalhos dele tiveram grande relevância aqui no Brasil. E desse modo, a visão de mundo percorrida por esse teórico fazia alusão particularmente à territorialidade e à nacionalidade, que são elementos que para ele estavam imbricados profundamente no contexto da formação nacional brasileira. E as principais obras, né, as principais publicações de Bachelder foram Os Sambaquis, do Distrito Federal, esse do ano de 1918, né,
mesmo antes da geopolítica ser estudada e introduzida no Brasil, né, que isso ocorreu em 1920, lembrando, né, e em 1918, 2 anos antes, ele já publicou, né, os sambaquis do Distrito Federal. Esse que era um artigo, tá? Depois ele também teve várias publicações importantes, como a faixa litorânea do Brasil Meridional, essa que foi no ano de 1945. Também a estrutura política do Brasil, notas prévias, do ano de 1926. Também problemas do Brasil, estrutura geopolítica, do ano de 1933. E o curso de Geopolítica Geral e do Brasil, de 1950. Então, essas foram as principais publicações de Bachelder, né? Além de Bachelder e de Elísio de Carvalho serem considerados os primeiros a darem passos para a geopolítica nacional, também merece destaque Delgado de Carvalho, que a partir de 1929 participou desse momento inicial, com a obra Introdução à Geografia Política, deixando clara sua concepção de geografia política, desvinculando assim a geografia política da geopolítica. Então, essa foi como se fosse uma introdução, né, da geografia política no Brasil, tendo como principal fundador, né, principal estudioso, Bachelder. Então, a afirmação da geopolítica no Brasil. Devido aos escritos de Karl Haushofer e dos demais profissionais que estavam à sua volta, a produção de estudos geopolíticos se intensificou no período inicial da Segunda Guerra Mundial, deixando temerosos inúmeros países, fato que mereceu importância significativa e acabou sendo utilizado pelos estudiosos e estrategistas de todo o mundo. Então, só para lembrar, a geopolítica, ela é muito usada tanto para manter a ordem, quanto para provocar um ataque, né, para as guerras, para tudo isso, ela é muito necessária, né? Ela sempre se faz presente. Com a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica alemã atingiu o seu apogeu, e mesmo em guerra, o mundo tomou conhecimento da sua existência. As distâncias entre as fronteiras passaram a ser cada vez menores. Além disso, naquele momento foram colocadas à prova praticamente todas as teorias, sobretudo as diferentes concepções de poder terrestre, marítimo e aéreo. Em outras palavras, como argumenta Miyamoto, era a luta pela conquista do espaço e do poder. As teorias de Hatzel, Schelling, Mackinder, Mahan, Speakman estavam orientando a conduta estratégica de guerra. Então, as estratégias, né, as teorias da geopolítica, elas sempre serviram também para orientar, né, uma guerra, por exemplo. Por quê? Porque aí os países, né, os invasores, eles têm uma noção melhor, né, da onde ficam as fronteiras, de qual a distância, de qual a dimensão dos países, né, de tudo isso. Então, a geopolítica ela sempre foi muito fundamental para esses atos de guerra também. Contudo, devemos nos questionar: qual a relação da geopolítica alemã para a afirmação da geopolítica no Brasil?
Então, o Brasil, como apontam inúmeros teóricos, ele não passou ileso por esses acontecimentos. O país viu-se envolto pelo denso clima da guerra, inclusive como participante direto. Assim, entre as décadas de 1930 e 1940, houve um aumento significativo de ensaios e publicações de estudiosos nacionais e internacionais sobre a geopolítica. Além disso, surgiram a Revista Brasileira de Geografia e o Boletim Geográfico, que foram importantes para a divulgação dos trabalhos produzidos. Então, quando esse clima de guerra, quando as guerras começaram a acontecer de forma mais significativa, o Brasil buscou mais aprofundamento, mais estudos sobre geopolítica, estes que foram publicados, pela Revista Brasileira de Geografia e pelo Boletim Geográfico. Então, com a criação das revistas e a produção intelectual crescente, a geopolítica dos anos 40 fincou raízes, ocupando seu espaço no Brasil. Foi aí que, de verdade, a geopolítica ela se manteve no Brasil, ela se firmou no Brasil. A geopolítica brasileira passou a pesquisar temas como a distinção entre a geografia política e a geopolítica, sua importância no estudo da geografia e da história, além das várias conceituações sobre a geopolítica, que por sua vez deixam de ser monopólio de um número reduzido de pesquisadores, entre eles Bakhuyzen, Delgado de Carvalho e Travassos. A partir desse momento, outros teóricos até então pouco conhecidos passaram a exercer um papel determinante na produção e análise da geopolítica brasileira. Nesse caso, cabe destacarmos Raja Gabaglia, Moisés Gicovati, Adalardo Fialho, Teixeira de Freitas, Lisias Rodrigues, Canabarro, Richard e Leopoldo Neri da Fonseca. Todos eles com seu próprio posicionamento teórico e político. Assim, Bakhuyzen e Raja Gabaglia, da mesma linha de reflexão, mostravam que o fator geográfico é a base permanente de toda a evolução humana. Gabaglia não se apresentava como um crítico da geopolítica, mas era reservado quanto à forma como ela era estudada e utilizada, sobretudo na Alemanha de Hitler, onde se verificou uma distorção dos principais enunciados por Hatzel e Schelling. Outro teórico que se destaca é Moisés Gicovati. Em um de seus ensaios, ele pontua que a geopolítica precisava assumir uma importância cada vez maior no estudo da geografia e da história. A divulgação dos teóricos acabou sendo ínfima e trazendo inúmeros problemas do período de guerra. Por quê? A principal preocupação dos geopolíticos brasileiros era em relação ao fato de a geopolítica ser prontamente associada à política germânica, o que fez com que os próprios membros das entidades a proibissem até mesmo em palestras. O geopolítico Bakhuyzen foi responsável nos anos de 44 e 45, em plena guerra, pelos primeiros cursos de geopolítica, ministrados pelo Instituto Rio Branco. 2 anos depois, entre os anos de 47 e 48, o Instituto Cultural Brasileiro também acabou influenciando a disciplina em seu currículo. 1 ano mais tarde, em 49, no Rio de Janeiro, é criado o Instituto Brasileiro de Geopolítica, que num período de aproximadamente 12 anos, acabou sendo polarizador de parcela considerável de estudiosos nacionais. Lembrando que os geopolíticos brasileiros eles tiveram influência dos grandes geopolíticos mundiais. Tanto Miyamoto como Mello identificam fortes influências de Hatzel. Então, Hatzel foi o principal, No mundo todo, Hatzel foi o principal. E também Schelling, Mackinder e Speakman, principalmente nos estudos de Bakhuyzen, Travassos,
Rodrigues e Golbery, dentre outros. A revisão crítica das principais teorias geopolíticas que os dois comentaristas apresentam no início dos seus estudos tem o objetivo de demonstrar essa vinculação. Mas o que foi essa Escola Superior de Guerra, né? Essa ESG? Os estudos geopolíticos no Brasil, ou particularmente da Escola Superior de Guerra, surgiram em um contexto crítico, em termos de realidade brasileira e internacional. No contexto internacional, se vivia o início da chamada Guerra Fria, e no âmbito interno respirava-se um clima de liberdade. Após a derrocada da ditadura estado-novista, em meio à reconstitucionalização do país, surge a Escola Superior de Guerra. Além disso, com o clima de Guerra Fria, as disputas entre potências mundiais se instauraram. Assim, os Estados Unidos e a União Soviética, as duas maiores potências econômicas e militares daquela época, desencadearam um confronto ideológico que perdurou por muitas décadas e trouxe o perigo do inevitável confronto entre o Ocidente democrático e o mundo comunista, o que influenciou de forma direta nos novos estudos. Os fundadores da Escola Superior de Guerra, eles idealizaram a criação de um espaço de formação de profissionais de excelência, com o intuito de proteger as riquezas naturais do Brasil e transformar o país numa grande potência mundial. A ESG, Escola Superior de Guerra, nasceu sob a influência das experiências de um grupo de militares capitaneados pelo Marechal César Urbino. Ao mesmo tempo, surge uma nova geração de estudiosos na área da geopolítica brasileira, como Golbery do Couto e Silva, Carlos de Meira Matos, João Batista Magalhães, Valdir Godolphin e Aurélio de Lira Tavares. Assim, em 22 de outubro de 1948, a Escola Superior de Guerra foi criada no Brasil e, por meio do Decreto número 25.705, organizada de acordo com a Lei número 785, de 20 de agosto de 1949, e subordinada à Presidência da República através do Estado-Maior das Forças Armadas. A ESG foi criada nos moldes dos War Colleges estadunidenses, que nos Estados Unidos há um college, né, como se fosse uma escola dedicada aos assuntos de mobilização, e do National War College dedicado a operações conjuntas. Um dos países que contribuiu de forma ímpar com todo o apoio e assistência para a fundação dessa escola superior de guerra do Brasil foi os Estados Unidos. Portanto, desde a sua criação em 1949 até o início da década de 1970, a relação íntima entre os dois países perdurou, sobretudo pela presença física regular nas dependências da escola de um oficial de ligação estadunidense. Qual era o principal objetivo dessa Escola Superior de Guerra? O seu principal objetivo para a criação da Escola Superior de Guerra era traçar uma política de segurança nacional. Para isso, lançou-se mão de diversos elementos que serviram de fundamento para a formulação do conceito estratégico nacional ou grande estratégia. Além disso, as publicações editadas pela ESG, que tratavam exclusivamente da geopolítica,
Essas que eram poucas, embora caiba apontarmos que os fundamentos teóricos tinham como base principalmente o espaço e a posição, como já se referiu Ratzel em sua obra Geografia Política. Então, só para ressaltar, né, a Escola Superior de Guerra ela foi criada com o intuito da segurança nacional, né? Depois houve o golpe de 1964, né? O golpe de 64. Então, esse golpe de 1964 é o chamado golpe militar, né? Foi o momento em que os militares assumem o controle do aparelho do Estado e representou uma grande ruptura e se diferenciou dos demais períodos. Trata-se de um período profícuo, pois, como preconizava a escola, tenta-se colocar em prática um modelo de desenvolvimento econômico cujo objetivo era fortalecer o poder nacional. Mas essa época foi marcada com muita tristeza, digamos assim, né? O golpe militar a gente vai tratar no decorrer dos vídeos, né? Mas eu só vou ressaltar aqui que foi uma época, né, a época da ditadura, né, da ditadura militar, em que as pessoas elas não podiam falar, né, o que elas queriam. Foi uma época caracterizada por censura, por sequestros, por execuções, né, que eram cometidas por agentes do governo brasileiro. Mas isso a gente vai tratar no decorrer dos vídeos, né? Agora, eu convido vocês a estarem assistindo, né, após esse vídeo, o filme Getúlio, que ele está disponível na Netflix, tá? E ele vai dar embasamento ao longo dos nossos próximos vídeos desse estágio, tá? Os próximos vídeos do estágio, então, serão, digamos que, baseados, né, no filme Getúlio. Então, eu convido todos a estarem assistindo o filme Getúlio na Netflix. Por hoje era só, muito obrigada.